Atenção, porque o clima esquentou de vez. Jornalistas ligados à esquerda no UOL ficaram revoltados após uma nova pesquisa mostrar Flávio Bolsonaro crescendo forte no cenário político. E agora? A pergunta é: isso muda o jogo para 2026? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que Flávio vem forte mesmo ou é cedo para cravar qualquer coisa? Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que acompanha política sem filtro. Lá para a nossa primeira entrevista do dia com o Maurício Moura, que é o fundador do IDEA e professor da Universidade George Washington. Maurício, que prazer recebê-lo aqui. Eu vou pedir licença um minutinho para a gente mostrar algumas das telas, dos slides que separamos, os principais da sua pesquisa. Uma pesquisa longa, extensa. A gente vai começar aqui passando o olho por alguns desses números e é claro que o Maurício vai nos ajudar a entender e traduzir. Vamos começar pelo primeiro turno? O primeiro cenário de primeiro turno analisado pelo Meio Ideia é o seguinte: intenção de voto espontânea, o Lula aparece ali com 33%, 24,5% não sabem e 18,7% escolheram Flávio Bolsonaro. Vamos ali já migrando para o nosso primeiro turno estimulado, né? Olha ali, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 31,5%. Lembrando que toda a coleta foi feita depois da ligação Flávio Bolsonaro-Daniel Vorcaro. Seguimos então para mais uma situação de segundo turno estimulada, Lula versus Michele Bolsonaro. O pessoal da TV já de volta conosco para nos acompanhar. Estamos dando uma olhada na pesquisa Meio Ideia. Contra Michele, Lula aparece uma vantagem um pouco maior, né, de 38% contra 29,6% no segundo turno. Aí temos a situação também com Zema e Caiado, outros dois candidatos da direita. Olha aí, Lula versus Flávio Bolsonaro tem a evolução de segundo turno, né? Isso, gente, eu tenho que olhar no meu celular porque a taxa de leitura aqui fica borrada a letra, mas o Lula, ele estava com 45,3%, ele sobe ou ele oscila positivamente, vai de 45,3% para 46,5% e o Flávio Bolsonaro, o Lula estava em 44,7%, vai para 46,5%, uma diferença de quase 2 pontos, e o Flávio cai 45,3% para 41,4%. Aí realmente é uma queda aqui de 4 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro, o que aumenta a distância entre eles, 46,5% contra 41,4%. Vamos para mais uma tela. Ronaldo Caiado, Lula tem 46 contra 40 de Caiado e passando ali pelo Zema, rapidamente, para a gente aproveitar aqui o Maurício Moura e todo o seu conhecimento e sabedoria. Contra Zema, temos 46, é isso, gente? Contra 37? Acho que é isso, 46 e 37. E aí, a rejeição e avaliação do governo, só mais essas duas telas para a gente terminar. Rejeição, Lula continua no topo, liderando. Em quem você não votaria? É essa a pergunta que uma ideia faz. 46,7% respondem Lula, 42% Haddad e 39,8% Flávio Bolsonaro. Não teve uma mudança muito grande aí na rejeição de Flávio Bolsonaro. E aí, passando por último para a avaliação do governo, que também é um preditor importante, olha como as curvas estão se encontrando. Antes a desaprovação era maior, agora ela saiu de 53% para 51,4% nesse espaço de menos de um mês, né, do dia 6 de maio ao dia 28 de maio, e a aprovação foi de 44% para 46,6%. O saldo ainda é negativo, mas essa curva está se fechando. Boa notícia para o Lula. E os serviços, a coleta foi feita entre 23 e 27 de maio e são 1.500 entrevistas por telefone com 2,5 pontos percentuais de margem de erro, 95% de nível de confiança. Agora sim, Maurício, qual foi o efeito dessa ligação do Daniel Vorcaro com o Flávio? Porque a gente vê nitidamente, mais até do que uma subida de Lula, uma queda dele. Isso significa dizer, podemos fazer essa afirmação hoje, que o Lula é favorito nas eleições de outubro, ou se a eleição fosse hoje, Lula voltou a ser favorito? Bom dia, Amanda. Obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui com você.
Acho que tem dois elementos que são importantes, né, Amanda? O primeiro, eu acho que você mostrou aí a questão da aprovação do governo, né? Numa campanha de reeleição, a aprovação de governo é uma variável chave para a reeleição de qualquer candidato. E o Lula, ele entrou agora numa tendência que é uma tendência comum. Todos os presidentes em reeleição costumam melhorar sua aprovação no primeiro semestre. Isso aconteceu aqui nesses números e, obviamente, essa melhora na aprovação, ela refletiu numa variação positiva na intenção de voto dele. Agora, é verdade, é importante ressaltar o que você mencionou aí na apresentação dos números, que essa é uma situação que tem mais gente ainda reprovando o governo do que aprovando. Então, eu acho que esse é um desafio que a campanha do Lula vai ter para justamente tentar melhorar. As margens de melhora nessa campanha são muito pequenas, mas é fundamental que a campanha evolua para colocar ele numa posição de reeleição mais tranquila. Em relação ao Flávio, eu acho que ele perdeu pontos percentuais aí na simulação do segundo turno, e a gente identificou que foram em 3 segmentos, basicamente, entre os jovens de 16 a 24, entre pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos, né, e entre pessoas que se auto-intitulam da centro-direita. Então, basicamente, ele perdeu num grupo que reprova o governo, que é antipetista, mas que, obviamente, ficou desconfortável. Aí a gente fez várias perguntas sobre conhecimento do áudio, sobre a percepção do áudio, e, obviamente, que esse grupo que eu mencionei ficou bem desconfortável, tanto é que ele saiu, mas não necessariamente ele foi para o Lula. O Lula melhorou muito mais em função da aprovação dele do que esse áudio específico do Flávio. Essa era a próxima pergunta que eu tinha que fazer. Esses votos, se não foram para o Lula, foram para onde? São votos meio flutuantes e eles podem voltar para o Flávio? Porque eu imagino que sejam votos também que resistam a votar na esquerda. Então, eles foram para indecisos, né, brancos e nulos. Você tem toda a razão. Obviamente que são grupos que reprovam o governo e são anti-PT. Agora, a grande questão daqui para frente, Amanda, acho do ponto de vista da opinião pública, é se esse evento do áudio do Boscaro foi um evento isolado, e aí, obviamente, o Flávio segue bastante competitivo, os números mostram isso, ou se outras coisas vão aparecer com o potencial de desgastar ainda mais a imagem dele. Essa talvez seja a grande pergunta da opinião pública. Se os eventos pararem, cessarem no momento atual, o Flávio continua competitivo, e você tem razão, provavelmente esse grupo que saiu agora dele, entre escolher votar no Lula e votar no Flávio para tirar o PT, provavelmente volta, né? Mas isso depende do futuro agora, dos acontecimentos que a gente vai ter a partir de agora. A gente está vendo um bom momento para o Lula, porque além desse mau momento do Flávio, parece que o governo realmente conseguiu empacotar e direcionar essa série de medidas benéficas, econômicas. A gente sabe como isso aumenta a vantagem do incumbente às vésperas da eleição. Se a gente comparar hoje a aprovação do governo Lula com a aprovação no mesmo período de 2022 do governo Bolsonaro, como está? Porque o Bolsonaro quase ganhou no final. Como é que estão essas duas aprovações para saber a competitividade hoje do Lula? Não, excelente ponto. O Bolsonaro ainda não estava nesse nível de aprovação que o Lula está nesse momento. É importante que o Bolsonaro teve uma recuperação de aprovação muito mais forte, muito mais intensa em 2022 por causa da queda de popularidade que ele teve em 2021 em função da pandemia. Então o Lula está melhor que o Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro foi o único que não foi reeleito entre os presidentes que tentaram reeleição. Porém, Amanda, o Lula está pior do que estavam Dilma em 2014, o próprio Lula em 2006 e o próprio Fernando Henrique foi reeleito em 98. Então ele está melhor do que quem perdeu e pior do que quem ganhou, por isso que é importante que essa evolução ela siga. Agora, você tem toda a razão. O governo entrou no modo campanha e agora o governo está dialogando com as pessoas que vão decidir a eleição, tirando taxa de blusinha, oferecendo desenrolo, essa questão do 6 por 1. Então, nesse momento, quem está falando com o eleitor de temas é o governo e a oposição está cuidando de outros temas nesse momento. É muito interessante isso que você fala quando a gente faz essa comparação. Lula está pior do que Dilma, do que ele próprio, do que FHC, todos os presidentes que foram reeleitos. Mas, ao mesmo tempo, será que é correto a gente fazer essa comparação? Porque o eleitorado hoje está muito mais cristalizado, polarizado, dividido. E isso, lógico, que já aparecia em outros momentos, mas não uma cisânia desse tamanho. Talvez essa base de comparação tenha mudado e nenhum presidente consiga ter a popularidade que outros tiveram no passado, porque, naturalmente, o anti é quase metade da população. Você tem toda a razão, Amanda. E o Lula enfrentou uma coisa que ninguém enfrentou até o momento, né? Todo mundo que votou no Jair Bolsonaro em 2022, a gente sempre pergunta quem as pessoas votaram em 22 para poder cruzar com os resultados. Todo mundo que votou no Jair Bolsonaro em 22 nunca aprovou esse governo, nunca achou que esse governo merecesse continuar. Ou seja, o Lula tem um paredão de rejeição muito alto. Então, por isso que eu digo, o potencial de melhora desse governo é muito estreito. Então,
Obviamente, para ser reeleito, ele vai ter que trabalhar nessa margem de 2, 3 pontos percentuais. É um grande desafio, mas lembrando que o Lula é maior do que o PT, né? Talvez seja ele vai estar presente em 7 das últimas 10 eleições presidenciais, então é uma figura bastante única. Mas o desafio desse ano de reeleição talvez seja o desafio mais duro de reeleição de todos os tempos. Será que a gente pode assumir que se a desaprovação do governo, mesmo que ainda haja um leve saldo negativo, mas se ela empatar com a aprovação, ou se ela for ligeiramente abaixo de 50%, já é o suficiente para um governo levar? Sem dúvida, é fundamental, né, Amanda? Agora, o PT tem um desafio adicional que eu sempre menciono aqui, que é importante dizer, que o nível de abstenção no Brasil na eleição presidencial, que fica na casa dos 20%, ele é muito concentrado em eleitores de baixa renda e baixa escolaridade, Amanda. Ou seja, isso prejudica o presidente Lula na equação dos votos válidos. Então, o PT, isso foi um dos motivos, inclusive, que o PT nunca ganhou no primeiro turno. Então, para o PT é fundamental ter uma margem, ter uma gordura acima da aprovação. Essa coisa de 51, 49, 50, 50 de aprovação vai colocar o Lula numa situação bastante arriscada. Então, além de melhorar a aprovação, o PT também tem que trabalhar com essa margem, assumindo que a gente vai ter um perfil de abstenção muito similar ao dos outros anos. O que você acha que uma aprovação como a de ontem, do fim da escala 6x1, essa eu acho que talvez de todas as pautas encaminhadas até agora pelo governo, e mais do que a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, parece ter uma maior reverberação no eleitorado, um efeito, e isso a gente vê pelas redes sociais e até na rua, né? Como as pessoas nos param, jornalistas, para perguntar no salário, no trabalho, nossa, minha vida vai mudar. Isso tende a ter uma repercussão positiva para o governo, vai se traduzir em votos? Eu imagino que vocês vão medir isso na próxima pesquisa. Não, certamente. Na rodada anterior, Amanda, a gente perguntou quem apoiava, obviamente, essa causa. E passava dos 75% do eleitorado, ou seja, é um tema bastante apoiado pela opinião pública. De alguma maneira, os eleitores do Lula já esperavam isso, já meio que precificavam essa aprovação. Agora, é fundamental para o eleitor, para as pessoas, que se entenda como é que vai ser essa transição, como é que vai ser, quando que isso vai começar na prática, para que eventualmente não tenha nenhuma frustração entre a aprovação e o que vai ser executado. Agora, sem dúvida, Amanda, foi uma grande vitória para o governo e é muito importante para esse eleitorado que vai decidir a eleição. E para fechar, Maurício, no Flávio Bolsonaro, qual é o ponto principal de desgaste para ele? Mesmo que não surjam novas evidências, é uma quebra de confiança, é associação com corrupção, talvez quando ele acusar o outro de ser corrupto, o PT ou Lula, é menos propriedade para falar desse assunto? Eu acho que o grande problema do Flávio é que, obviamente, ele herdou o ativo e o passivo político do pai, ele herdou o conhecimento do sobrenome e ele herdou a rejeição. Então, as pessoas, como a gente fazia pesquisa qualitativa, Amanda, as pessoas ainda não conheciam a persona do Flávio. E o Flávio estava tentando se apresentar como uma versão mais moderada do pai. E com esse tema do Vorcaro, a primeira apresentação, o primeiro cartão de visita dele veio com, obviamente, um tema bastante polêmico, para dizer o mínimo. Então, acho que ele tem um desafio agora de construção de imagem, quem é o Flávio. Lembrando que essa eleição vai ser decidida também pela rejeição, e o Flávio, dos candidatos que estão postos aí, a pesquisa recorrentemente mostra isso, tem uma rejeição alta, e obviamente que um governo que tem essa questão de aprovação e desaprovação bastante delicada, enfrentar um candidato com alta rejeição é o melhor dos cenários. Então o Flávio agora vai ter que trabalhar a rejeição dele e tentar se distanciar aí de qualquer suspeita, né, de corrupção, de qualquer suspeita de envolvimento do Banco Master. Excelente, Maurício Moura. Muitíssimo obrigada, pela sua participação no Mercado Aberto. Volte sempre, até a próxima pesquisa. Obrigado, Amanda. Obrigada, bom dia. O cenário político brasileiro voltou a pegar fogo depois que uma nova pesquisa eleitoral movimentou os bastidores e gerou forte repercussão nas redes sociais e nos programas de análise política. O nome de Flávio Bolsonaro apareceu em destaque e muita gente passou a discutir se ele realmente chega forte para as próximas disputas eleitorais. Logo após os números começarem a circular, diversos comentaristas e jornalistas passaram a debater o impacto dessa possível subida de Flávio no cenário nacional. Nas redes sociais, apoiadores comemoraram bastante, dizendo que existe um crescimento da direita conservadora e uma insatisfação cada vez maior de parte da população com o atual momento político do país. Por outro lado, críticos tentaram minimizar os números, afirmando que ainda é cedo para qualquer conclusão definitiva.
Mesmo assim, o assunto tomou conta da internet e virou um dos temas mais comentados do dia. O motivo é simples: qualquer movimentação envolvendo o sobrenome Bolsonaro ainda gera enorme repercussão no Brasil. Outro ponto que chamou a atenção foi a reação de comunicadores e jornalistas políticos, especialmente após a divulgação da pesquisa. Muitos levantaram debates sobre rejeição, polarização e estratégias eleitorais para os próximos anos. Enquanto isso, apoiadores de Flávio afirmam que existe uma tentativa constante de enfraquecer politicamente qualquer nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a força das redes sociais continua sendo um fator decisivo. Hoje, vídeos curtos, cortes de entrevistas e debates